Olá, pessoal! Começamos aqui hoje mais um episódio do Lang Bytes, o seu podcast sobre linguística computacional. E hoje a gente tem o privilégio de conversar com a Ana Furtado. A Ana é assistente de pesquisa especializada em ciência de dados linguísticos e linguística de corpos no projeto Pietra, financiado pelo Conselho de Pesquisa Europeu. E ela tem interesse no uso de métodos da ciência de dados e do processamento de linguagem natural para obter informações de textos multilingües e em múltiplas línguas. Então, primeiro de tudo, Ana, queria agradecer por você ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente para conversar sobre a sua jornada. Obrigada você por me convidar. E aí, como é de costume, a gente vai começar com a random question, com a pergunta aleatória, que é um pouco mais pessoal. E a sua pergunta é: qual é o seu gênero de filme favorito e o porquê? Bom, eu acho que é muito difícil escolher, né? Eu sou muito eclética. Acho que é o mal de linguista também, às vezes ser muito eclético, né? É, eu acho que, assim, como uma pessoa de momentos, nesse momento eu estou gostando muito de animações. Então, eu curto muito aquelas animações japonesas do Estúdio Sim. Ghibli, porque eu acho que relaxa, dá aquela tranquilidade. E o meu segundo favorito são biografias, Legal. porque eu acho que é incrível assim ver a trajetória de pessoas, né? É o que nos faz humanos e ver como as Uhum. pessoas tipo vencem as adversidades e como elas vivem a vida delas, né? Legal, legal. Gostei. Eu estou muito também na animação, mas animações asiáticas também, só que eu sou mais pro anime, assim. Gosto muito Ah, de eu anime. também adoro. Suspeitíssima para falar. E então nem vamos entrar no assunto, senão a gente fica horas e horas. Exatamente. Tem uma lista de no mínimo 10, assim, para começar. É, Então, ótimo, Ana, muito obrigada. Então, aí a gente vai começar agora com as questões um pouco mais de carreira, de atividades que você faz profissionalmente. E aí, primeiro de tudo, que eu acho que é a pergunta que eu mais faço aqui no podcast é: como que você descobriu a linguística computacional? Como que você chegou até ela? Ou ela chegou a você? Bom, eu acho que ela chegou para mim. Eu não tinha ela em mente. Acho que o mais diferentão do meu perfil é que eu sou formado numa letras diferente, né? Eu fiz línguas estrangeiras aplicadas na Universidade de Brasília e é um curso de letras que foge um pouco do bacharelado em literatura e da licenciatura, né, para ensinar. Então, o meu curso, ele meio que pega essas áreas da linguística e da tradução que são muito pouco estudadas assim na graduação, né? Então, o que que a gente aprendeu em Leia, né? A gente carinhosamente apelida de Leia. O Leia foca aplicações da linguística na sociedade da informação e do multilinguismo. Então, a gente aprende sobre a presença das línguas na internet, a gente aprendeu sobre programação, terminologia, lexicografia, que são áreas assim que são completamente assim fora do escopo geralmente de uma graduação, né, de um bacharelado, são muito diferentonas. E aí, mais ou menos lá para o meu sétimo semestre, sétimo? Não, acho que foi um pouquinho antes. Lá para o quinto semestre, eu tive uma matéria chamada Língua e Programação. Eu já sabia um pouquinho de programação, eu sabia C, mas aí foi realmente onde eu fui introduzida ao famoso Python, né? E Uhum. aí o meu propósito inicial era aprender para linguística de corpos. Mas aí, quando você entra pela porta da linguística de corpos, você sabe que você tem que fazer muitas outras coisas, anotação de dados, limpeza de textos. E depois que eu entrei, passei por essa porta, mesmo que eu não quisesse, a linguística computacional veio para mim, né? Então, acabei indo por essa área, assim, durante a graduação e resolvi realmente focar. No início, eu nem conhecia, assim, linguística computacional, nem queria saber. No LEA, a gente tem uma área de eventos multilingües e eventos internacionais. Então, eu pensava assim, quando eu me formar em LEA, eu provavelmente vou mais para a área de interpretação, eu vou para a área de relações internacionais, essas coisas assim, né? Mas aí eu conheci a linguística de corpos e a linguística computacional e acabei ficando nisso até o fim do meu curso, né? Eu fiz 3 PIBICs no fim das contas
e todos eles eu dei um jeito de colocar a linguística computacional ali no meio, né? Então, foi amor à primeira vista, assim, e grudou. PIBIC que é iniciação científica. Iniciação científica, isso. Beleza. E é muito legal. Eu acho que é uma coisa que eu sempre recomendo para os linguistas, ou para quem quer começar em linguística computacional, é começar pela linguística de corpos. Eu acho que é um caminho muito fluido, mas também acho que a linguística de corpos ela dá uma base muito boa, né? A parte teórica, o raciocínio de linguística de corpos, dá uma base muito boa para quando você vai transitar para a linguística computacional. Eu concordo. Eu acho que, assim, para quem vem da linguística, é a transição mais suave, se existe um jeito de dizer isso, né? A transição suave. Sim. Até porque, assim, não necessariamente você fazendo linguística computacional, você está fazendo linguística de corpos. Né? Exatamente. E na linguística de corpos tem algumas reflexões, tem alguns parâmetros, princípios que ajudam ou deixariam a pesquisa mais redondinha, mais completa, né, dentro da computacional. Então, acho que eu também foi por essa transição, eu comecei na de corpos também, depois para computacional, e foi uma transição muito... Você nem percebe, mas você nem É percebe natural. você está transitando. É meio que você vai vendo, tipo assim, sei lá, eu quero usar um anticonc, mas o anticonc não faz isso que eu preciso. Aí você acaba usando o Python. E aí é uma transição um pouco mais fluida, assim. É isso mesmo. Então, acho que nós dois escolhemos um bom caminho, então, para fazer essa transição. E aí eu acho que você foi um pouco mais para computacional depois do seu mestrado, que eu tenho muita curiosidade sobre isso. Que depois a gente pode até conversar mais sobre o Erasmus. Mas, para quem não sabe, gente, a Ana fez o Erasmus de Tecnologia para Tradução e Interpretação. E aí eu queria que você contasse para a gente como foi a sua experiência. São 2 anos, eu acredito, que foram muito intensos, mas fazer um resumo aí para a gente. E quais habilidades você mais desenvolveu durante esse período como linguista? Bom, então, lá em 2019 eu me formei, né, no LEA, já com essa cabeça assim de provavelmente vou para o mestrado, né? Mas eu demorei um pouquinho ainda para ir, até porque a preparação para ir para o mestrado assim internacional você precisa de muita documentação, né? E é muita burocracia assim de traduzir, juramentar, fazer aqueles 1000 testes, aquelas 1000 coisas. E quando eu estava na graduação, eu já tinha assim uma listinha de mestrados que eu namorava no mundo, né? E tinha um em NLP, né, em processamento de linguagem natural, que é o LCT, que é o Erasmus Mundus em Língua e Comunicação, e tinha esse em Tradução e Tecnologia, né, que é o IMTTI. E aí acabou que eu passei nos dois, mas eu pensei assim, o que eu o que eu gosto mais, né? E eu acho que eu gostava muito mais naquela época, quando eu comecei o mestrado, de multilinguismo. Eu queria mexer com muitas línguas ao mesmo tempo. E eu queria muito poder aprender mais assim de uma forma que a transição fosse mais suave, mais tranquila, entendeu? Então eu decidi fazer o IMTTI, né? Os mestrados Erasmus, eles são projetos, né, da União Europeia. Então, eles têm uma duração fixa, e aí eles são consórcios entre universidades. No IMTTI, eu tive a opção de escolher para quais universidades eu gostaria de ir, né? E na época, o que tinha disponível para mim era ir para a Espanha, ou para a Inglaterra, ou para a Bulgária. E depois outras universidades entraram no consórcio, mas aí você não pode mudar a mobilidade, você tem que ficar do jeito que eles te ofertaram, né? Porque eles fazem uma oferta completinha assim para você, tipo como se fosse um caminho que você vai percorrer, né? Então eu fiz um ano de mestrado na Espanha, que foi a parte de tradução, né? Então foi realmente assim muito mais teórico mesmo, toda a base de tradução, história da tradução, realmente toda a teoria, assim, interpretação também, a gente chegou a interpretar, e foi meio, eu lembro que foi até difícil por causa da pandemia, né? E foi bem naquela época crítica, assim,
e a gente tinha muitas atividades online, a gente teve que mudar para... Eu fui para a Espanha morar lá e fiquei confinada e tudo. Foi uma época super complexa, assim, porque a gente tinha outro planejamento, mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque as turmas do Erasmus geralmente são pequenininhas, né? Então, assim, todo mundo se conhece e você acaba tendo um momento mais ali de união, né? Não tem jeito, você passa o tempo com aquelas pessoas o tempo inteiro, né? Então, eu fiz esse 1 ano na Espanha, e aí o especial dos mestrados Erasmus é que você tem que fazer essa mobilidade, né? Eles te pagam para que você faça essa mobilidade. Então, eu fiz esse período na Espanha e depois eu tive que fazer um estágio. E aí, o meu primeiro estágio tinha que ser numa empresa. E eu escolhi fazer um estágio com Sketch Engine. E aí, eu fiz estágio com eles lá, para entender como que o Sketch Engine funciona por trás, né? Foi um momento muito legal, assim, para minha carreira. Eu fiquei, gente, olha onde eu estou, nem Que acredito. legal. Muito Foi legal. muito divertido, assim, eu aprendi realmente como que tudo funciona por trás, né? Todas aquelas tecnologias de linguística computacional que a gente estuda, né? Os parsers, toda aquela etiquetagem de dados e tudo. Como que isso acontece na vida real, né? Então foi muito divertido, mas foi muito trabalhoso também, que eu tinha muitas coisas para fazer. E aí eu tinha atividades variadas, né? Como é um placement que eles chamam, né? É um estágio curto. Então eu tinha que cumprir poucas horas e no final, acho que foram 60 horas, durante um mês no verão. E aí no final você tem que escrever um relatório e como você linka isso na sua dissertação. Então é uma coisa bem específica, assim, para os alunos terem realmente uma experiência de mercado, entendeu? E a dissertação tem que ser conectada um pouco com isso, né? Então, na minha dissertação, eu acabei decidindo estudar como se era possível gerar definições automaticamente, né, para o português, com dados multilingües. E aí, depois disso, acabei indo para o meu segundo ano, que foi na Inglaterra, na Universidade de Wolverhampton. E aí já foi bem mais legal, porque a pandemia já estava mais diluída, já tinha acabado, assim, né? Deu para aproveitar bastante. Embora eu acho que Málaga é a melhor cidade do mundo, assim, para você viver fora pela primeira vez. É uma cidade linda, é ensolarada, as pessoas são muito abertas para conversar, a alimentação, assim, ó, é incrível. Foi, assim, um dos lugares que eu tenho no meu coração. Se eu pudesse, eu voltaria em Málaga todo ano, só para passar aquele momentinho lá e lembrar daquela cidade que ela é incrível. E depois a gente se mudou para o Wolverhampton, e a Inglaterra, como todo mundo sabe, é aquele lugar bem chuvoso mesmo, e cheio de nuvem, então foi uma oportunidade assim, bem especial para eu focar mesmo no meu mestrado, né? E lá foi bem mais processamento de linguagem natural, então foi no departamento de ciência da computação, a gente teve aulas mesmo, assim, fundamentos de linguística computacional, e aí você passa por todo aquele processo de enigramas, anotações de dados, etiquetagem, como fazer, por exemplo, um etiquetador de morfossintático. Daí a gente já passou para a tecnologia da tradução, né? Como funcionam as cat tools por trás delas, ferramentas de interpretação que a gente tem aí hoje, e por fim chegamos ao famigerado aprendizado de máquina, que a gente teve que aprender tudo do zerinho mesmo. Então foi assim, foi um mergulho bem profundo no processamento de linguagem natural, né? Que naquela época eu não tinha nem tanta ideia assim do que era. E foi justamente, acho que uns 6, 7 meses antes do chat GPT estourar, assim, né? Então foi um negócio muito premeditado ali, foi o momento certo, né? Foi uma loucura. Então eu consegui aprender muitas, muitas coisas. E realmente acho que assim abriu meus olhos para um mundo totalmente novo, né? Porque quando você começa a ir para o lado mais do processamento de linguagem natural, você não está mais respondendo perguntas da linguística, né? Você começa a responder perguntas da computação, que é se perguntar como que o sistema pode entender a língua, né? E não como a gente pode usar o sistema para entender a língua. Então, uma coisa muito louca, assim, né? E aí, depois que eu terminei minha dissertação, né, acabei fazendo a dissertação, concluí.
a gente teve que fazer o estágio final. E no meu estágio final, eu fiz numa empresa de tradução que faz um programa de localização, que é a XTM. É uma empresa global, assim, que eles têm um sistema de tradução, mesmo o Cat Tool para localização, que é fantástico. E aí, nesse estágio, eu fiquei com eles no time de inteligência artificial, né? Então, o meu trabalho lá era ajustar os etiquetadores morfossintáticos deles, que eram baseados em dependência, e eles queriam que esses etiquetadores fossem baseados em constituintes. Então, foi um negócio, assim, muito bom, porque eu realmente apliquei tudo aquilo que eu aprendi na teoria, né, nas minhas aulas. Cheguei para fazer um negócio que era para ir assim para o mercado mesmo, para melhorar para o português e para as línguas que eu falo, né? Que no LEI a gente acaba aprendendo várias línguas estrangeiras, né? A proposta do curso é que a gente aprenda assim, pelo menos inglês, francês e espanhol. E se você quiser, você pode misturar mais. Eu, como boa linguista que sou, misturei um monte de língua e fiquei doida. Então, eu fui para o mestrado já assim, com várias línguas na cabeça, e na XTM eu tive essa oportunidade mesmo, assim, de testar a tecnologia, de ver como a tecnologia é desenvolvida de verdade, e como que as coisas funcionam, assim, numa empresa mesmo, né? Depois dessa experiência com os etiquetadores, que eu quase enlouqueci, foi super difícil, mas a gente conseguiu fazer um negócio muito legal. Eles pediram para eu testar um nomeador de entidades para o português também e avaliar, né? Então a gente tinha que testar uma tecnologia lá para eles, que eles queriam meio que integrar isso nos produtos das ferramentas de tradução deles, né? Então foi um negócio assim, muito, muito interessante. Nossa, muita coisa. E que bom que foi muita coisa, né? Deu para você aprender bastante. Bastante. Foi assim, uma experiência hardcore, né? Sim, sim. Mas que bom que deu tudo certo. Então, também fica aí a dica. Eu já conhecia os mestrados Erasmus, mas o LCT, que é Language Communication Technologies, e o de Tecnologia para Tradução são ótimas oportunidades para quem quer entrar na área, né, de linguística computacional. Sim. E aí eu queria saber agora, né, indo mais para o futuro, sobre a sua posição atual, que é assistente de pesquisa em ciência de dados linguísticos e linguística de corpos, no projeto Pietra. Nem sei se é assim que pronuncia, né? Mas... É Pietra. Pietra normal mesmo. Então, depois que eu aprendi tudo isso, né? Eu acabei, assim, terminei o mestrado e comecei a me inscrever em coisas, o que aparecia, né? Como pessoa, assim, bem noob mesmo, eu era muito neném mesmo, não sabia onde que eu poderia trabalhar. Apesar de ter tido experiências nessas empresas, eu ficava assim, será que eu posso trabalhar? Sendo estrangeira, a gente tem uma camada mais de dificuldade, né? Porque você precisa de visto, tem várias complicações em volta disso. Eu não tenho cidadania europeia, então eu apliquei, me inscrevi assim para várias empresas e acabou que eu vim parar aqui na Irlanda. Na época, antes de entrar na Irlanda, eu acabei conseguindo uma vaga num banco chamado Barclays, na Inglaterra, que era um banco assim super, super antigo, e eles têm um departamento de inteligência artificial e processamento de linguagem natural, né? Porque bancos precisam detectar spam, eles precisam fazer com que a tecnologia deles seja bem segura para não haver vazamento de dados, para não haver roubo de dinheiro, né? E todas essas coisas. Então, eu acabei fazendo um curso com eles de 3 meses, de ciência de dados mesmo, assim, sobre mineração de dados, análise de dados com Power BI e todas essas coisas mais, assim, ciências de dados hardcore mesmo. Mas aí eu vi que era muito ciência de dados, assim, era realmente ficar olhando para planilhas o dia inteiro, né? E nessa mesma época, eu acabei recebendo uma oferta, né, para vir trabalhar nesse projeto aqui na Irlanda. E nesse projeto especificamente, a minha chefe está interessada em estudar as comunicações multilingües da Igreja Católica, como uma instituição multilingüe, né? Porque geralmente quando a gente pensa assim, é uma igreja, a gente não pensa assim como uma instituição,
da mesma forma que a ONU da mesma forma que a Comissão Europeia né? Embora a Igreja Católica já esteja nesse ramo aí há mais tempo do que todas essas outras instituições, né? No ramo de traduzir, a Igreja Católica é pioneira. Então, assim, eles traduzem para mais de 30 línguas todos os dias. Eles são, assim, enormes. E as pessoas são contratadas, assim, são pessoas formadas com faculdade para fazer esse trabalho, né? Então, a minha chefe precisava de alguém que soubesse de várias línguas e que também soubesse lidar com dados em larga escala, né? Porque o projeto, como o foco é na Igreja Católica, eles também fazem muitos materiais, né? Eles têm toda aquela parte de Estado mesmo, então eles têm documentação, leis, aquela coisa bem institucional mesmo, e tem um braço de notícias, então eles produzem notícias sobre eles e sobre o mundo, e eles têm um braço mais comunicacional, que é realmente, acho que chega mais para a gente, né? Com aqueles panfletos, com o sermão mesmo do dia, com exortação papal, essas coisas assim que são mais para as pessoas que estão lá na missa. Então, o material que chega lá no Brasil é um material produzido lá na Itália, e ele é traduzido por uma equipe brasileira. E a equipe de brasileiros no Vaticano é a maior equipe de tradução que existe no Vaticano. Então, assim, foi uma experiência muito doida, assim, eu entrei nesse projeto e a primeira coisa que a minha chefe falou, assim, era que a gente ia trabalhar mesmo com ciência de dados, né? Então, nesse projeto especificamente, eu sou assistente de pesquisa. E o assistente de pesquisa, ele é pau para toda obra. Então, ele tem que realmente ser aquela ponte para fazer o projeto crescer, né? Então, quando eu cheguei, não tinha nada, era tudo mato. A gente não tinha nada de dados. E eu coletei, assim, bilhões de palavras em pelo menos 10 línguas. A gente teve que anotar, alinhar dados multimodais com vídeos, áudios. Eles fazem tudo no Vaticano. Eles fazem tradução, interpretação, legendagem, interpretação em línguas de sinais, em várias línguas de sinais. As fotos, eles que escolhem para as notícias, então, assim, é um trabalho editorial muito, muito grande, sabe? Um negócio maluco. E aí, no projeto, a gente combina Melhor que uns jornais que tem por aí, né? Nossa! Se você vê a tecnologia que eles têm, é impressionante. Eu fico, assim, chocada. Eu não sou religiosa, né? Então, eu tinha zero ideia do alcance dessas coisas. Eu cheguei mais. O nosso olhar é científico, né? O nosso olhar não é religioso, assim. A gente não está querendo saber da recepção. A gente quer estudar como se fosse uma instituição multilingüe mesmo, né? Então, é, assim, uma loucura, né? Porque eles produzem bastante. Eles fazem, assim, mais do que jornais grandes, assim, sabe? BBC, sei lá, Guardian, esses jornais que hoje no Brasil traduzem, né? A CNN traduz também, acho que para o Brasil. E eles fazem isso sem machine translation, sem tradução de máquina, sem nada, porque eles são super paranoicos. São todas as pessoas lá, elas têm que ser alinhadas com a fé, né? Porque o conteúdo é religioso, então ele tem que ser sagrado, né? Não pode ser qualquer pessoa também que chega para traduzir. E aí é muito legal ver assim o contraste, né? De pessoas humanas, assim, pessoas mesmo fazendo aquilo. E a gente foi lá conversar com eles. A gente tem um braço do projeto que é de etnografia. Então, são dados quantitativos, são dados qualitativos. E não faço só a coleta, né? Eu faço essa coleta desses dados assim em massa, em várias línguas, a gente alinha, a gente organiza, mas também a gente faz exploração com ferramentas da ciência de dados. Então, aqueles quadros assim de Power BI, aquelas coisas assim, bem ciência de dados mesmo. E a gente faz relatórios e vai lá mostrar para eles assim: olha, a gente analisou aqui 6 meses da produção editorial de vocês, e vocês escolheram esses tópicos, assim, com análise de tópicos, vocês produziram nessas e nessas línguas, por que vocês produzem nessas línguas e não naquelas? Então, tem sido, assim, uma experiência muito enriquecedora, assim, é incrível, achei fantástico, e eu aprendi bastante, né, porque
como cheguei era tudo mato, eu tive que me virar. Então, ser assistente de pesquisa assim multilingüe foi um desafio enorme para mim assim na minha carreira. Eu já tinha trabalhado com várias línguas, mas não nessa escala, né? Quando eu fazia a linguística de corpos lá na minha graduação e nas coisas que eu fazia, eu construí um corpus assim de 1 milhão de palavras e eu estava super feliz. Olha, eu tenho um corpus de 1 milhão de palavras. E agora não, aqui o negócio assim gigante, foi uma responsabilidade enorme, mas estamos chegando aí no fim já da coleta de dados, né? Agora a gente está na última parte. E agora a gente vai explorar um pouco com o processamento de linguagem natural, né? Então é uma equipe bem grande, assim, a minha equipe é bem diversa, tem um pessoal que é só da linguística, só da tradução, tem pós-doutorando, né? Pessoas que já são mais pesquisadoras mesmo, que trabalham com processamento de linguagem natural no projeto, e tem gente que é mais qualitativo e faz entrevista, e a gente se mistura e divide e conversa e faz bastante coisa, assim, é um negócio bem massivo, Legal, né? legal. É um projeto, então, que é bem interdisciplinar, mas, tipo assim, todo mundo olhando para a mesma coisa com olhares diferentes, né? Exatamente. Isso é legal, isso é muito legal. Acaba gerando uma conversa que, tipo assim, como você falou que tem um pessoal que faz etnografia, talvez você não conheça etnografia, mas ouvindo eles já pode ajudar no seu trabalho depois. Né? Exatamente, é uma coisa assim, e o que eu acho mais incrível é que a gente tem pessoas que são muito diversas. A gente tem um time de doutorandas, por exemplo, que a maioria delas são egípcias. E as egípcias, elas têm outra religião, eu esqueci o nome da religião delas. Elas usam um véu e tudo. Então, assim, elas não são católicas, né? Então, o que eu acho engraçado é que na nossa língua, por exemplo, as línguas latinas, a gente tem noções religiosas embutidas na língua. Enquanto para elas, quando elas têm que analisar os textos que a gente tem nas línguas latinas, né, do italiano, não tem essas noções. Aí a gente vai falar de metáforas básicas, assim como, tipo, árvore dar fruto. Elas não entendem, elas ficam. O que isso quer dizer? Tipo, não existe isso no árabe, né? E eu acho assim fascinante. Tem meninas chinesas também que têm o taoísmo, seguem o taoísmo, não reconhecem nada, e tudo isso se reflete na língua, né? E a gente só consegue ver isso assim, tipo, comparando com outras pessoas e vendo como todo mundo tem um jeito diferente de enxergar o mundo, né? Muito louco. Muito legal, muito legal. E ainda mais com religião, que é algo tão pessoal, né? Então fica legal de ver essas diferenças. E aí, Ana, acho que você já falou um pouco desde da primeira pergunta que eu fiz, e depois do Erasmus, e agora falando da sua experiência como assistente de pesquisa. Mas eu queria te perguntar, assim, na sua opinião, de modo geral, quais são as habilidades essenciais para alguém que deseja seguir uma carreira de linguística computacional? O que você acha que essa pessoa deveria procurar, é, procurar adquirir Aprender. como habilidade? Bom, eu acho que não tem para onde correr o básico, né? O beabá. A gente precisa saber a fundação muito bem, sabe? Eu acho que assim faz muita falta quando você não tem aquela fundação bem feita mesmo de linguística e de linguística computacional, né? De entender realmente o que um anotador morfossintático faz. Ele faz análise sintática. O que é análise sintática, né? A gente precisa saber dessas coisas assim bem sabido, assim, saber realmente porque quando o anotador está errando, a gente precisa saber corrigir, né? Então não é só saber como fazer a ferramenta, a gente precisa entender como a ferramenta funciona para poder corrigir a ferramenta, né? E eu acho que é isso, assim, esse valor que o profissional de letras traz, esse olhar diferente. A gente precisa saber de língua, não tem jeito, né? Não tem para onde correr. Então, tem que saber bastante de língua e tem que saber bem feito, fazer a fundação bem feita ali da semântica, da sintaxe, da fonologia, da fonética, né? Não tem para onde correr. E aí eu acho que, assim, se conseguir realmente fazer um curso de linguística computacional é fantástico, né? Mas eu acho também que é muito restrito. Eu não conheço muitas faculdades assim que tenham matéria de linguística computacional no curso de letras, né? É muito mais complicado. Geralmente o pessoal vai para o mestrado para fazer isso, né? No Brasil é bem complicado mesmo.
agora Sim. que está começando a vir algumas coisas. Então assim, eu acho isso muito triste, porque na realidade, assim, a gente precisa abrir essas possibilidades, né? Eu acho que linguística e tradução tem tantas possibilidades e a gente fica só preso ali na nossa caixinha, né, do bacharelado em literatura. Ou eu sou a favor de misturar tudo, sabe? Eu misturo licenciatura com literatura e multilinguismo e lexicografia. Eu adoro misturar todas as áreas ao mesmo tempo, porque eu sou muito interdisciplinar, assim, dentro dos estudos linguísticos, assim, dentro dos estudos de língua, né? Então, eu acho que é muito, muito importante. Mas eu acho também que é importante ter uma boa noção de estatística como um todo, assim, independente de você ir para a pesquisa ou para o mercado de trabalho, as noções de estatística elas vão fundamentar assim várias coisas, assim, até o jeito de você ver como as coisas funcionam, né? Então, que nem esses novos avanços aí de inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial faz ali é tratar a língua como probabilística, né? Linguística de corpos básicos. Isso aí é o beabá, assim, o basiquinho de linguística de corpos. Então, são coisas assim que, para mim, se você sabe o básico, você consegue avançar na profissão de um jeito muito mais natural, menos sofrido, assim, e bem avançado, né? São coisas indispensáveis, tem que ter uma fundação muito boa, né? Mas também eu acho que a gente não deve se pressionar tanto, sabe? Porque, para mim, pelo menos que fui muito interdisciplinar, às vezes eu me pego assim, nossa, mas isso aqui eu não sei, né? Então é realmente assim, ter aquela curiosidade aguçada, né? Saber voltar lá e rever o básico também. Não tem problema revisitar, né? Acho isso muito importante, assim, especialmente nessa era que a gente está agora de pós-verdade, que tudo é muito variante, né? Variável e difícil de lidar, assim, né? Perfeito. Eu já até mencionei em outros episódios também que, e é exatamente o que você falou, a gente é linguista computacional porque a gente sabe de linguística, né? Então, primeiro você tem que saber linguística, até mesmo para quando você entrar numa equipe, seja na pesquisa, seja na indústria, as pessoas te perguntarem, o que é, sei lá, papel temático, É, ou você sabendo o que é papel temático, você pode dar uma sugestão, olha, talvez essa anotação aqui ficaria melhor se a gente anotasse também papel temático. E se você não souber o exatamente. que é semântica e pragmática, você não vai conseguir dar essa sugestão. Não, Então, e assim, pessoas, hoje em dia, pessoas que sabem de processamento de linguagem natural, você sacode uma árvore e cai 50, né? Mas pessoas que sabem processamento de linguagem natural e sabem linguística bem sabido é muito raro, porque na internet tem gente falando um monte de abobrinha, né? Mas assim, na vida real mesmo, profissionais que trabalham e dão resultados bons, eles precisam saber a base, ter uma base sólida, né? Não é assim. E aí depende também do quão fundo você quer ir, né? Eu fui muito fundo, assim, eu cheguei a fazer otimização de algoritmo, de transform e essas coisas, e não gostei, entendeu? Eu preferi voltar para a linguística. Eu falei, isso aí eu não quero, não. Isso é ciência da computação já, né? Outra coisa. Então, acho que vale a pena explorar também, né? sim. Uma outra coisa que eu acrescentaria aí na lista de habilidades que você comentou seria aprender um pouco de personal branding. Eu acho Sim. que tal precisa para pesquisa, mas acho que para a indústria isso é ainda mais latente assim, porque as empresas não sabem o que é linguística ou Não. para que serve um linguista. Então meio que cabe a gente que sabe o que é explicar o que é, para que a gente serve e por que eles devem nos contratar. Nossa, é meu sonho, assim, sabe, que os cursos de graduação de letras tivessem um coordenador que fizesse um portfólio. Faz um portfólio, assim, o que meu aluno de letras pode fazer por você e distribui, assim, ó, distribui esse portfólio em todos os lugares, porque eu tenho certeza, assim, depois, assim, eu fui contratada várias vezes como outras coisas,
Mas aí chegava lá e falava assim, nossa, eu fiz linguística, né? As pessoas falavam assim, o que é linguística? O que é isso, né? E aí depois que a gente mostra o serviço, que faz umas coisas assim, tem um olhar diferente, né? A pessoa fala, nossa, talvez eu deveria ter contratado uma pessoa de linguística antes, né? Sim. Até mesmo assim, quando a gente, pelo menos no meu caso, né, quando eu entrei no curso de letras, eu não sabia da existência de linguística. Sim, tem isso também, né? Aí quando eu comecei, que eu fiquei assim, nossa, isso aqui é legal, porque ninguém nunca me falou isso. Eu até conversei com os Exatamente. meus próprios professores de línguas na época do ensino médio e ninguém me falou de linguística. Eu falei assim, por que ninguém me falou? Pois E, é, e aí realmente. agora é o nosso dever explicar para as empresas, né? Olha, a gente consegue falar sobre língua, a gente consegue estudar sobre língua, a gente sabe olhar, sabe analisar, e que é um olhar diferente, né? Porque assim, por exemplo, o cientista da computação vai olhar aquilo como um dado, como um número, como um vetor, e a gente Exatamente. vai olhar como todo o universo, porque a gente consegue saber a origem da pessoa, como que ela pensa, quais são os vieses que ela tem, qual é o tipo, qual o nível de vocabulário que ela tem, se é mais sofisticado, se é mais baixo, de onde que vem essa frase, se essa frase é de uma notícia, se é de uma reportagem, se é de um tweet. Bem, aqui no Brasil não pode mais, né? Mas se é de um tweet, se é de um comentário, sei lá, da Amazon. Então a Sim, gente consegue ter essas percepções diferentes, né? Que aí entra, sim, o nosso grande diferencial, né, em relação ao cientista da computação, engenheiro de dados e afim. com certeza. É isso mesmo. E aí, queria te perguntar, ao longo de sua carreira, desde a graduação até agora na sua posição como assistente de pesquisa, e você já mencionou aqui, você trabalhou com várias línguas, né? Eu acredito que pelo que você falou, a gente pode até te chamar de poliglota. Como essa experiência multilingüe, né, influenciou ou ainda influencia a sua abordagem nos projetos de NLP? Que até então eu entendi que você quer essa abordagem multilingüe, quer dizer, o seu poliglotismo, podemos dizer assim, influenciou até mesmo o trabalho que você quer fazer, né? Sim, com Então, certeza. porque agora você está mexendo com, sei lá, 95 línguas. Estou chutando. Mas, Deus me livre. mas É, assim, então, pelo jeito, tem bastante influência. Então, você pode contar para a gente um pouco mais sobre isso? sim. Então, quando eu entrei no LEA, eu achei que eu ia estudar assim, umas duas línguas e estava bom, né? Mas quem começa a estudar duas, três línguas não se contenta. Se a língua está disponível, eu simplesmente fazia assim, porque na UNB é um caso muito especial, assim, o Departamento de Letras da UNB oferece muitas línguas, sabe? Inglês, francês, espanhol, japonês, coreano, alemão, chinês, polonês, mandarim, que mais? Uau! Farsi. Eles E umas línguas bem oferecem diferentes, né? bem diferentes. Então, assim, holandês, umas coisas assim, malucas. Teve um semestre que eu lembro que eu fiquei doida, que eu peguei polonês e holandês ao mesmo tempo e eu ficava misturando as duas na aula. Então, isso meio que me formou como uma pessoa multilingüe, né? Mas quando a gente para pensar, no caso do Brasil, a gente pensa assim: o Brasil é um país monolingüe. Mas a realidade é que não, o Brasil é um país multilingüe, né? A gente tem pessoas estrangeiras vivendo no Brasil, a gente tem pessoas que falam outras línguas no Brasil, as pessoas que moram lá na região norte, elas são pessoas muito mais multilingües, né? Pessoas que moram em região de fronteira e tudo. Então, eu acho que isso me influenciou, assim, muito. E na UNB, especificamente, tinha uma rede de pesquisa, né, de migrações. E foi justamente onde eu entrei, assim, o meu primeiro projeto foi para criar um dicionário, né, um dicionário multilingüe para interpretação e tradução, né, sobre linguagem da migração, porque a gente precisa treinar intérpretes comunitários, né? Então foi aí que eu comecei com esse negócio, essa história de multilinguismo. Mas aí, a partir disso, eu tive experiências muito legais, né? No meu primeiro emprego, assim, como linguista real oficial, quando eu me graduei, eu tive a chance de trabalhar com um professor que estava mapeando a língua cariri, lá do Nordeste. Então, ele era um especialista em cariri, eu era especialista em fazer dicionário, né? Então, a gente se ajudou, e ele criou um dicionário bem legal de cariri, e foi uma experiência, assim, incrível.
Ao meu ver, eu acho que assim, a gente não perde nada em se tornar multilingüe, sabe? A gente só ganha. Você só vai conseguir conversar com mais pessoas, você vai conseguir ter acesso a mais oportunidades, é, você vai conseguir acessar materiais e outras visões de mundo que você não tinha antes, que você não tinha a possibilidade de acessar antes sabendo só uma língua, né? Então, para mim, aprender mais línguas é conseguir aprender mais sobre a história do mundo, sobre pessoas, né? Porque quando a gente está se expressando numa segunda língua, assim, a gente sempre passa por umas dificuldades, né? E aí eu penso assim, nossa, gente, como que esse povo conseguiu, né? Como que esse povo aprende tantas línguas assim? Antes de vir aqui para a Europa, eu ficava assim, aprender línguas é realmente assim muito privilégio no Brasil, né? Porque é difícil, é caro e você não tem tantas pessoas para conversar. E aqui para eles é muito natural, né? O ambiente faz isso ficar muito mais fácil. E depois disso eu percebi assim, eu acho que o ensino de línguas ele tinha que ser gratuito para todo mundo. Todo mundo tinha que poder aprender quantas línguas eles quisessem, sabe? Porque isso muda realmente o jeito como você vê o mundo, como você vê as coisas, sabe? E eu acho que o Brasil é tão rico, eu queria agora, se eu pudesse voltar no tempo, quando eu estava no Leia, eu teria aprendido tupi. Eu deveria ter aprendido uma língua indígena, porque eu fico pensando assim, imagina quantas coisas a gente não poderia fazer, né? Então, eu acho, assim, para mim, língua e multilinguismo, a gente tem que sempre se lembrar, e é isso que eu tento sempre fortalecer, né? Em todos os trabalhos que eu faço, eu não trabalho diretamente com a língua portuguesa. O objetivo que a gente tinha aqui não era ter a língua portuguesa no corpus, mas eu falei para minha chefe assim, eu falo português, por que a gente não pode incluir, né? Ela falou, por que não? Então, eu acabei pegando isso e voou, assim, sabe? Fui lá, fiz entrevista com gente, aprendi a fazer etnografia só para falar com os tradutores brasileiros. Então, eu acho que quando a gente aprende a língua do outro, a gente fortalece a nossa própria língua, sabe? Com certeza. Sem falar nos benefícios cognitivos disso, né? Sim, com certeza. Isso E aí. também já é um ganho que é muito bom. Só de falar duas línguas já é muito bom. Se aumentar esse número, fica melhor ainda. Fica. E aí, Ana, como nossa última pergunta, eu queria saber, assim, pelo que você tem contado, o projeto Pietra é muito legal, até muito diferente. Nunca tinha ouvido falar de um projeto desse tipo. E acredito que muita gente possa ficar interessado em participar de projetos desse tipo, ou projetos de pesquisa em geral, né, em universidades do exterior, pensando em brasileiros. Então, quais conselhos você daria para essas pessoas, para elas se destacarem nesse campo e conseguirem fazer uma boa aplicação, uma boa candidatura e aí ser selecionado ou selecionada? Bom, eu acho que não tem para onde fugir, né? Linguistas precisam saber de língua. Essa é a primeira coisa. Então, tem que ter realmente tudo aquilo que eles falam de ter uma boa fala, uma boa escrita e tudo assim. Conseguir se comunicar minimamente, né? Conseguir fazer análise linguística, saber o basiquinho, a gente tem que saber bem sabido. E eu acho que assim, uma coisa que a gente subestima muito na graduação é aquilo de aproveitar as oportunidades, né, que a universidade oferece. Não sei como é em universidade particular, mas tem uma brasileira que trabalha aqui, que é super grande no processamento de linguagem natural, de avaliações, né? Que é a Sheila Castilho, e ela é brasileira e estudou em uma faculdade particular no Brasil. Depois ela veio para a Europa, fez uma edição anterior ao mestrado que eu fiz também, o IMTTI versão anterior. E hoje ela é uma doutora super renomada e trabalha numa universidade aqui na Irlanda também, com avaliação. Então, assim, ela faz projetos super legais. E tudo isso começou com a linguística, com fazer licenciatura lá no Brasil, estudar inglês, entendeu? Então, às vezes, a gente subestima muito, assim, a nossa graduação, né? A gente acha que, assim, uma graduação no Brasil. Gente, brasileiros são super atrativos no mundo inteiro, sabe? A gente tem uma facilidade assim de comunicação, uma criatividade que muitas outras culturas não têm, porque elas são mais fechadas, então as pessoas não conversam tanto, né? Então eu acho que assim, ir para além do básico, vai investir nas suas habilidades, como você falou, de branding,
de aprender a se comunicar nas redes sociais, de mostrar o teu trabalho para o mundo e de fazer coisas que sejam mais assim, se jogar, né? Aprender mesmo. Infelizmente, no Brasil, muita coisa é voluntariado, né? Que poderia ser paga. Eu fiz muitos voluntariados que poderiam ter sido pagos, mas essas experiências meio que me deram uma base muito boa para estar aqui hoje, né? Então eu não subestimo isso também, é importante, né? E ter essa cara de pau também de sair perguntando, sabe? Pergunta para pessoas que já foram, pergunta para os professores. Antes eu perguntava para os meus professores assim: como foi estudar fora? Você gostou? Porque tem gente que não gosta, tem gente que vai e volta para o Brasil, porque não foi uma experiência que ele queria, né? Então, acho importante isso, assim, pesquisar bastante mesmo, para ter certeza que você está fazendo uma escolha assim, consciente, sabe? Que é isso que você quer mesmo, se jogar nas experiências e aproveitar, assim, ó, fazer um pouquinho de tudo, que um dia você chega lá. Boa, Ana. Aí eu só acrescentaria uma coisa que é bem específica, pelo menos em processo seletivo no meio acadêmico. Aprendam a escrever uma boa carta de intenção. É a famosa carta de motivação. Assim, essas coisas são estratégicas, né? Então, você Sim. tem que aprender realmente, assim, a linkar tudo. O que eu fazia geralmente era, você tem que dar um match entre o grupo de pesquisa e a experiência que você tem, né? Então, ir no site lá do grupo de pesquisa e olhar as palavras que eles estão usando e usar essas mesmas palavras na sua carta de motivação, assim, Sim. para dar esse match, assim, para eles verem, essa pessoa aqui, ela fala a mesma língua que a gente, né? Então, recentemente eu fiz um processo seletivo para uma posição acadêmica na Dinamarca. E aí o que eu fiz e que eles gostaram da minha carta de intenção é tipo assim, e aí é uma dica para as pessoas que estão assistindo, eu justifiquei todas as minhas experiências, as minhas qualificações, como se fosse um preparativo para aquela posição. Exatamente. É como se eu falasse assim, olha, eu fiz a graduação em letras por causa dessa posição aqui de agora. E aí eu expliquei o porquê, como que estava linkado. Ou eu fiz um mestrado em sociolinguística computacional porque pro projeto eu sabia que ia funcionar assim, assim, assado. Mesmo sem saber, obviamente, né? Mas Sim. você vai tentando achar um link, uma justificativa para que os professores fiquem assim, nossa, ele sabe o que ele está falando, ou isso daqui que eu não tinha pensado que era relevante para o projeto, agora é por causa dele. Então, fazer a entrevista Narrativa, com né? ele, vou fazer a entrevista, vou levar ele adiante para o processo seletivo, enfim. E é justamente uma narrativa, é um texto meio é um texto argumentativo narrativo, né? Então você tem que saber como contar uma história, argumentando por que você deve ser selecionado. Então, Sim, tem que eu acho que saber você escrever tem que bem. ser assim, bem. Assim, eu tinha muita dificuldade de escrever cartas de motivação, porque no Brasil, às vezes, você ficar mostrando assim as coisas que você conseguiu, né? Assim, falar delas explicitamente, assim, eu sou boa, eu fiz isso, eu fiz Pra aquilo, gente é mais difícil. é mais difícil, né? Eu tenho essa dificuldade até hoje, né? Mas assim, você tem que ser assim, porque quando você vê assim, gente, eu já ouvi falar de curso de graduação aqui de letras na Europa que dá zero assim, ó, nos cursos do Brasil. Os cursos do Brasil vão lá e dá nocaute nesses cursos daqui, entendeu? Então assim, é saber mesmo se vender, sabe? Se você souber se vender, você vai para o mundo inteiro e de graça, assim, eles vão pagar para você ir. Então, é um negócio da narrativa. O Tem que famoso ser aprender. pago para estudar. Pago para estudar, exatamente. Ótimo. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Ana, muito, 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 muito obrigado. Foi uma conversa super boa de ouvir. Sua jornada, assim, é brilhante e vai continuar sendo brilhante por bastante tempo, aposto nisso. E acho que as pessoas vão aprender bastante aqui com a conversa que a gente teve hoje. Então, muito obrigado. Muito obrigada, João. Obrigado pelo convite de verdade. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem ligados que depois vai ter mais episódios.